Shalom, Adonai, que Adonai nos abençoe, que Yeshua nessa manhã nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos defenda, nos esconda na fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo, que Deus resplandeça a luz do seu rosto sobre mim, sobre você, que Deus nos capacite, nos oriente, nos ensine a orar, louvar, a bendizer, a engrandecer e a amotecer o nome do Eterno, o poderoso El Shaddai, o poderoso Eloí, o poderoso Eterno que guiou uma nação durante 40 anos no deserto. Não deixou faltar nada. Nem as roupas se rasgaram, nem os sapatos se estragaram. Gente, Deus é um Deus que faz coisas que o ser humano olhando não acredita. Que Deus foi capaz e é capaz de renovar você, de restabelecer você, de afirmar você, de exaltar você, porque Deus acompanhou uma nação inteira no deserto, né? As roupas deles não se rasgavam, os sapatos não se rasgaram. Foi uma coisa incrível. Mas acontece que Deus continua o mesmo, ele não mudou em nada. Ele continua agindo dessa maneira extraordinária. Só que nós, irmãos, em vez de olhar para a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a excelência de Deus, nós olhamos para os malditos problemas, que são afrontadores, que são ameaçadores todos os dias em nossa vida. Irmão, o rei Ezequias, ele realizou uma grande reforma religiosa em Judá, né? E o rei Ezequias, ele disse, né? Ó Deus que habita nas alturas, os céus são sua santa morada. O incenso da oração sobe do altar ao trono e conecta a terra ao céu. Pela oração penetramos aos altos céus de Deus. Orar é falar com autoridade máxima do universo. É ter audiência com o supremo comandante da história. É falar com aquele cuja morada está no céu. Orar é fazer ecoar a nossa voz além das nuvens. Conversar com Deus, podemos, portanto, tocar o mundo com as nossas orações. Podemos falar com aquele que pode o impossível. Então, aqui o rei Ezequias, quando ele fez uma grande reforma religiosa, ele mudou tudo. A devastação que tinha ficado antes dele assumir o trono, havia passado um rei que era má, que devastou tudo. Mas quando esse rei Ezequias chegou, ele fez o que? Uma reforma. Os tempos tenebrosos antes dele, que foi o rei Acais, que havia ficado para trás, a casa de Deus que havia sido profanada com ídolos, pagões e aberta a culto verdadeiro, restabelecido com evidência dessas mudanças espirituais. Então, ele fez uma grande mudança quando ele começou a governar em Judá. Mas o rei Ezequias, também a palavra de Deus diz, em 2 Crônicas 32, 24, que naqueles dias o rei Ezequias adoece mortalmente. O rei Ezequias foi avisado pelo profeta para ele pôr a casa em ordem, que ele ia morrer, né? Mas o rei, né, que foi o sucessor, o rei Acais, o homem mais perverso de Judá, diferente estofo do pai, foi um homem piedoso. Diferente do pai, o rei Ezequias foi um homem piedoso. Não tinha nada a ver com o governo do seu pai, né? Mas, quando Deus avisou, o seu clamou rapidamente, ele clamou rapidamente a Deus. Deus o curou da sua doença mortal. E ainda o livrou de um ataque iminente do poderoso exército da Síria. As causas humanamente perdidas
pode ser revestida pela manifestação do poder de Deus por meio de oração. Doenças incuráveis podem ser debeladas pela oração divina. Por meio da oração, exércitos poderosos podem ser desbaratados pelo poder de Deus, revelado por meio de oração. Podemos apresentar grandes causas diante de Deus por meio da oração. Podemos experimentar grandes livramentos, celebrar grandes vitórias por meio de oração. Pela oração, milagres acontecem e os homens precisam se curvar. A verdade é que os céus governam a terra. Presta atenção. O rei, ele depois de fazer um concerto na casa de Deus, fazer uma festa da Páscoa, ele celebrar a celebração da Páscoa, a festa que concordava o livramento da escravidão espiritual e a grande alegria dos sacerdotes levitas, né? Que a Páscoa que foi comemorada lá no deserto, né? O rei Ezequias que comemorou, fez uma festa. Mas a oração do rei Ezequias também teve efeito quando ele recebeu um decreto que ele ia morrer. Mas pela oração, ele orou fervorosamente, chorou copiosamente a Deus. E Deus ouviu o seu clamor, viu? Então isso quer dizer o quê? Que não importa o tamanho, não importa a sentença, não importa como você esteja vendo a situação que você está enfrentando, não importa o que os outros disseram a seu respeito, porque muitas vezes as pessoas aproveitam de certas situações para querer atacar você, para querer mostrar que pode, para querer trazer divisão na sua vida. Mas aqui está dizendo que pela manifestação do poder de Deus, por meio da oração, doenças, problemas impossíveis são resolvidos. Qual é o seu problema? Qual é a sua doença? Qual é a sua causa? Qual é a sua necessidade? O que está te aprisionando? O que está deixando você olhar e dizer, não tem jeito, não adianta. Eu já tomei remédio de tudo que foi jeito. Eu já fui em médico, eu já fui em advogado, eu já fui em audiência, eu já participei de reuniões. Alguém disse que não tem saída e que não tem jeito. Mas eu quero desmentir essa mentira que trouxeram até você, de dizer que seu filho não tem jeito. Se você olhar para o que o seu filho, alguém da sua família está fazendo, você talvez vai dizer, esse não tem jeito, esse vai me dar bastante trabalho. Esse aqui não adianta nem orar, adianta orar sim. Nosso dever é orar sem cessar e nunca parar e nunca desistir de enquanto nós não vemos o milagre acontecer na nossa casa, na nossa vida. Eu já vivenciei problemas na minha casa, na minha porta, que se não fosse Deus, pelo menos 2 da família teria morrido. Porque os caras chegaram velozmente em carro, eram 4 que vinham ocupando um veículo, chegaram cantando pneu na minha porta, e lá vinha o meu filho, lá vinha o pai do meu filho, e os 2 carros bateram de frente, assim, não bateram, estou dizendo assim que chegaram e pararam de frente um ao outro. E quando eu escutei o barulho daqueles carros naquela rua, na minha rua, eu só saí para fora e eu só levantei as mãos para o alto e disse, o sangue de Jesus tem poder, Satanás, que o Senhor te repreenda agora. E eu disse, glória a Deus, aleluia, sai da minha porta, Satanás. E na mesma hora, meus irmãos queridos, eu digo a você que aqui tem gente nesse canal que me conhece e sabe do que eu estou falando. Você sabe o que aconteceu?
Eu acho que eles ouviram um barulho de sirene, eles ouviram um barulho de helicóptero, eu acho que eles ouviram algum barulho de sirene de polícia. Eles saíram correndo, abandonaram o carro na minha porta e saíram correndo no beco que tinha, E em seguida a polícia chegou e levou aquele carro para a delegacia. Irmãos, eu quero dizer que não importa a sentença que estão querendo dar para você, dar para sua casa, dar para sua família, dar para alguém que você conhece. O veredito final quem dá é Deus. Esse aqui, ó. Que Ezequias foi um homem bondoso, foi um homem piedoso, foi um homem que fez uma reforma na casa de Deus, no seu reinado. Um homem que glorificou a Deus e fez uma festa. Mas em seguida ele foi anunciado de uma grande doença que ele não teria cura, mas o rei Ezequias, a palavra de Deus diz que ele orou, copiosamente ele orou, chorando, pedindo e apresentando a Deus os benefícios que ele havia feito lá na casa do Senhor, e Deus mandou o profeta voltar e disse: olha, vou acrescentar teus dias de vida, 15 anos. Eu vou tirar da sua vida essa doença, eu vou libertar você, ainda vou libertar você, do poderoso rei da Síria. Deus aqui, o exército poderoso, foi desbaratado. Desbaratado pelo poder de Deus, revelado pelo poder, pelo meio da oração. Irmãos, a oração é a chave da vitória. A oração é onde Deus desbarata nossos inimigos. É a oração que Deus confunde adversário. É a oração que Deus faz com que o inimigo, na sua porta, ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir de diante de você. Irmãos, eu já vivi resultado de oração, que aonde havia sentença de morte, Deus trouxe sentença de vida. Aonde havia sentença de destruição, Deus trouxe sentença de restauração. Aonde havia doença, uma filha minha, 2 filhas minhas tinham um problema de ataques Primeiro foi a primogênita, depois a primeira e a última começou a ter ataques epiléticos, e através da oração essas minhas filhas foram curadas, foram libertas, foram transformadas. Elas davam crise que caía, se jogava no chão, a língua partia porque o dente pressionava em cima da língua. Irmãos, eu já vivenciei causas que para medicina não tem cura. A epilepsia para medicina não tem cura, mas a cura vem do alto, a cura vem de Deus, a cura vem do alto, a cura vem de Deus. É Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem muda a situação. Fazer exame e o médico dizer não tem nada, fazer tipo de medicamento pesado, aonde se destrói os neurônios. Deus libertou de medicamento, Deus libertou das crises, Deus deu emprego, Deus deu habilitação, Deus deu casa, Deus deu tudo na vida destas minhas filhas. E eu quero dizer, se Deus deu na minha, por que que não pode dar para você? Deus pode mudar o seu cativeiro, Deus pode mudar o teu filho, Deus pode tirar ele da mira desse inimigo tão sujo, tão cruel, tão violento, tão bárbaro, que ele quando chega ele não tem piedade, ele arranca, ele destrói, porque ele quer ver a geração que está aqui para louvar a Deus, sendo derrotada, destruída e envergonhada. Irmãos, os dias sem mal, os altares dos adversários, dos inimigos, dos idólatras se levantando cada vez mais. Existem altares e altares de deuses estranhos que estão se levantando. Vamos cada vez mais nos afirmar como o rei Ezequias aqui, que sucedeu, ele foi sucessor do seu pai. Um homem que era perverso, mas quando chegou o filho de diferente estofa do pai. Nós somos diferentes, irmão. Nós carregamos a unção, a libertação, a transformação, o azeite que desceu sobre a cabeça de Arão. Nesse dia, Deus quer transformar e quer mudar a sua história. Porque quando a gente ora copiosamente, quando nós oramos copiosamente, quando nós choramos copiosamente, irmãos, eu já vi meu filho receber mensagem, aviso que os dias dele estavam contados sobre a face da terra. E ali eu me fechar no quarto e trancar a porta do quarto e dizer não estou para ninguém. E ali eu descer no propósito, oração, joelho, boca no pó, orava e apresentava o ameaçador, orava, me levantava, apresentava o ameaçador. Irmãos, quando eu saí do propósito, Deus já tinha
fechado a boca do ameaçador. Irmãos, a oração é a chave da vitória. E meu filho está aí servindo a Deus. Meu filho está aí sendo diácono da casa de Deus. Porque a oração é o mover. A oração é quem transforma. A oração é quem dá vida. A oração é quem dá paz. A oração é que multiplica o azeite, multiplica a farinha, multiplica a sua resistência na face da terra. Que Deus abençoe você, que Deus engrandeça você, que Deus levante você, que você seja abençoada poderosamente. Você, sua casa, sua família, seu lar, receba o poder de Deus que descerá sobre nós o Espírito Santo. Um abraço para você. Jesus te ama, nós te amamos, estamos aqui à disposição para falar desse amor tão grande que Deus tem na vida de todos nós. Meus amados irmãos, pela manifestação do poder de Deus, pela manifestação do poder de Deus e por meio da oração, doenças incuráveis podem ser restauradas. Pela oração divina, por meio da oração, exércitos poderosos são desbaratados. Deus vai desbaratar do seu caminho aquilo que é impossível para você. E Deus está abrindo uma grande porta. Deus está chamando. Venha. Deus te abençoe, te guarde e proteja hoje para todo sempre. Olha, beijo no seu coração.